Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja, seja bem-vindo. Me chamo Gustavo, eu sou aluno daqui da USP, eu sou aluno do último ano do curso de odontologia aqui no campus da Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, na capital. E também me considero um estudante das tecnologias, né, que estão agora movimentando bastante o mercado de trabalho e a comunidade científica em todas as áreas. Obviamente que se você está um pouco inteirado do assunto, você já deve estar se ligado, deve ter ligado que a gente está falando da inteligência artificial, né? Bom, aqui eu faço o convite para você interessado nessa área acompanhar o meu perfil no LinkedIn. Eu posto novidades a respeito do assunto da inteligência artificial na área da saúde, além de oportunidades de emprego em instituições não governamentais, eh, e empresas privadas. Deixo aqui o meu convite para vocês verem minhas experiências, meus cursos e tudo mais, tirar dúvida, enfim, vamos seguindo. Bom, dando uma passada rápida pela internet, eu encontrei um documento da Organização Pan-Americana de Saúde, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, obviamente, de 4 de agosto de 2020, em que consta que para calcular essas taxas de mortalidade e letalidade, parte-se da premissa que a probabilidade de detecção de casos e mortes é uniforme ao longo do surto, tá? Guarda bem essa informação. A gente já vai usar ela, tá? Bom, dando uma passada rápida pelo Google, é, a gente Covid, digitando Covid, a gente vai se deparar, além de tristíssimas notícias, a gente vai se deparar com esse tipo de gráfico interativo, em que o banco de dados utilizado são os dados do Covid-19 dashboard da Johns Hopkins University. Vamos dar uma olhada nesses dados. Enquanto carrega, eu mostro para vocês o dashboard. Então, esse aqui é o panorama geral dos dados globais hospedados pelo site da Johns Hopkins. Eu vou deixar o link para você dar uma boa olhada, mas a gente vai para o que nos interessa no momento, que é os dados. Bom, é, basicamente isso aqui é uma coletânea de dados para construir aquele dashboard em que a gente está interessado em olhar para os dados brasileiros, correto? Então a gente tem duas alternativas aqui. Ou a gente vai pelo site do governo federal, ou a gente vai por aqui. Antes da gente ir pelo governo, vamos tentar ir por aqui? Vamos ver o que que dá. Bom, abriu aqui mais um GitHub, falando sobre o banco de dados relacionado à Covid-19. Opa! Há dados de casos de óbitos por município, com informações oficiais do Ministério da Saúde, juntamente com os das secretarias estaduais de saúde obtidos pelo Brasil.io. Então, o que que isso quer dizer? Eles já coletaram os dados do site oficial. E é uma iniciativa muito, muito, muito interessante, gente. Se você pode contribuir, contribui com esse pessoal aqui, porque são dados para a democracia, né, da informação. Então vamos lá. Brasil.io, fonte original, Secretarias de Saúde Estaduais. Libertado por Álvaro Justin e dezenas de colaboradores. Código-fonte, vamos dar uma olhada depois, daqui a pouco. Links relacionados, licença tal, papapá, beleza. Então, ó, aqui a gente consegue colher os dados por estado, por tipo de local, por dia, por data, por município, opa, por município, ok, beleza. Indo aqui nos dados completos, eu já fiz o download, não vou fazer de novo, mas você pode acessar essas informações
baixando qualquer um desses bancos de dados, tá? A informação hoje está atualizada dia 18. Vamos dar uma olhada no código-fonte da API que coleta esses dados. O repositório centraliza links e dados sobre boletins de números de casos de secretarias estaduais de saúde sobre os casos de Covid-19 por município por dia, além de dados relevantes para análise com óbitos registrados em cartório, por estado e por dia. Então, vamos dar uma olhada nesses dados. Eu já baixei. Bom, cada linha representa um dia da pandemia e cada coluna uma informação, tá? Então, taxa de mortalidade é calculada em cima de valores de casos confirmados e mortes. População estimada, para 2020 e de 2019. Código do IBGE. Esses valores eu não vou pegar para construir um modelo. Por quê? Porque são valores constantes aqui, tá? Se é estado, se é playstyle, se é cidade, não vou pegar, tá? E a taxa de mortalidade e o caso de confirmados por 100 mil habitantes é tudo calculado em cima de também variáveis constantes. Então, o que está variando realmente são os casos confirmados e as mortes aqui, né? É isso aqui que vai ditar todo o resto. Então, para um primeiro passo, vou separar apenas os dados do place type estado. Quero apenas estados, não quero olhar cidades, tá ok? Beleza. Então, você vê que aqui a gente tem 1.632.000, tal, tá? A gente não quer essas informações todas, porque tem várias cidades aqui no meio. Aqui, ó, cidade, ó, de São Paulo. Óleo, nem sabia que existia essa cidade. Mas enfim, desculpa que você que é oleense, se sentiu ofendido, me perdoe. Vamos lá. Então, eu comecei a separar os dados por estado. Depois de separar os dados por estados, ou seja, comecei a separar por região também. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Roraima, Tocantins e por aí vai. Aqui eu faço uma adaptação dos dados que eu quero, casos confirmados e mortes, tá? Para exemplo, eu vou pegar só São Paulo, tá? Daria para fazer para qualquer estado, mas eu vou salvar num array, que é um tipo de arquivo que a gente consegue mexer com uma matriz em cálculo linear, em álgebra linear, para fazer expressões algébricas com matrizes e vetores. Mas a gente não vamos ver matemática aqui não, que o negócio é triste, tá? Enfim, o que que eu fiz com esses dados? Primeiro a gente vai visualizá-los, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma função pré-definida para cada estado já. Então, por exemplo, eu venho aqui, digito gráficos estaduais, que é o nome da minha função, e eu quero saber o nome do meu estado. Ah, Rogerinho, eu sou do Espírito Santo. Tem, Espírito Santo. Vamos dar uma olhada. Carregando. E vai me carregar 4 gráficos. O primeiro são os casos confirmados no estado, evoluindo ao decorrer dos dias da pandemia, desde o dia 0 até os dias de hoje. Esses números aqui de casos, são números absolutos, tá bom? Mortes no estado, a mesma coisa. E a relação de mortes por casos confirmados, certo? A gente consegue perceber que isso aqui ficou um pouco mais inclinado com o preparo das equipes para enfrentar uma doença nova, né? Que até então, aqui no início, pouco se sabia sobre o que poderia ser feito numa unidade de terapia intensiva ou no centro de tratamento intensivo. Bom, aqui é um gráfico de regressão linear, mas a gente já vai
entrar nele. Lembra lá que a Organização Pan-Americana falou que dá para analisar casos e mortes de forma é, linear, de forma, deixa eu só, de forma uniforme, uniformemente linear. Não são as mesmas coisas, mas tudo bem. Enfim, bom, a gente tem esse traçado, por exemplo, do estado de São Paulo. Vamos te mostrar os estados de São Paulo que a gente vai trabalhar em cima de São Paulo, né? Então, vamos lá, São Paulo. Ok, ó, essas aqui são as informações sobre o estado de São Paulo. Casos, mortes e a relação de mortes por casos. Lembrando que aqui, ó, a escala está elevada a 6, tá? É 2 vezes 10 elevado a sexta. É gente pra caramba, 2 milhões de casos só em São Paulo. Bom, enfim. Antes da gente prosseguir, eu quero mostrar primeiro uma comparação com dois algoritmos bem conhecidos da área, que é o Random Forest e o XGBoost Regressor. Enfim, são dois algoritmos de regressão linear em que nós temos, deixa eu rodá-los para atualizá-los. Nós temos algumas métricas para analisar qual que pode ser melhor ou pior, tá? Mas aqui é a título de curiosidade, se você já acompanha um pouco do que é o universo da inteligência artificial, se você conhece um pouco sobre os algoritmos. Se você não conhece, recomendo que você procure já para ver o que é que está girando de forte nesse setor, porque a revolução 4.0 está vindo forte e hoje dados valem mais do que petróleo, gente. Olha só, vale mais do que dinheiro. Vamos lá. Random Forest tem as previsões do Random Forest e do XGBoost em questão de casos, em questão de números absolutos, né? De quantos casos tiveram desde o início, né? Então é papo simples, é só a gente subtrair a previsão do algoritmo e do último relatório, do último boletim que você tem o número de pessoas que podem falecer daqui a um determinado período de tempo, né? Uma análise preditiva, né? Então, para o Random Forest, o erro absoluto médio foi de 120 mortes e o erro quadrático de 27 mil. Ao passo que o XGB passou de 153 mortes para o erro absoluto e o XGB 40.500. Mesmo com pipeline, o Random Forest se mostrou um pouco dentro da linha, apesar de que o XGBoost se deu melhor em questão de pipeline, tá? Então eu separei, eu trouxe as melhores práticas possíveis, separei o banco de dados em treino, em teste, fiz a pipeline para uma validação cruzada, para cross validation, tá? Estimei a taxa de aprendizagem baixa, fiz várias iterações, 500 iterações, então é, a questão está no banco de dados mesmo, em relação. São poucas informações para a gente fazer uma previsão tão precisa. Apesar de que 120 mortes de um erro absoluto para um país que estão falecendo 3 mil pessoas diariamente é um erro até que baixo, né? Infelizmente. Bom, vamos prosseguindo. Eu quero que você saiba que quando a gente for fazer uma regressão linear multivariada ou univariada, que é o caso simples, nós vamos
ter que trabalhar com alguns conceitos matemáticos para a gente conseguir entender o que que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Então, esses pontos azuis, eles são os dados que nós temos, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui, clico aqui para abrir o plot. Cada ponto desse no gráfico é um dia, tá? É um dia. Para isso, eu assumi que nós temos dados o suficiente para a gente não precisar se preocupar com um, um sobretreinamento nesse primeiro momento, que a gente não vê melhora, apenas piora do que está acontecendo em São Paulo e no Brasil. Vamos aguardar aí os efeitos do isolamento social. A gente vai fazer uma modelagem para tentar prever quantas mortes podem ocorrer se nada for feito, se nada for feito. Ou seja, a gente está desconsiderando aqui vacinação e isolamento social, né? Por quê? Porque as medidas já estão sendo aplicadas e a velocidade da vacinação ainda é muito inferior para ter um efeito positivo na população. Isso não é minha opinião, tá? É só você olhar qualquer especialista que estiver falando no noticiário. E também o isolamento, a gente chegou num ponto crítico da economia em que não se consegue fazer um isolamento sem que o governo pague para as pessoas ficarem lá, né? Porque se a gente não conseguir ficar dentro de casa, não tem como cumprir isolamento, né? Como que você vai comer o quê, né? Então, a gente está precisando de vacina, a gente está precisando de auxílio, a gente está precisando de muita coisa, tá? Então, assumindo essa triste realidade brasileira, que eu faço esse modelo em que a gente vai fazer o seguinte: vamos supor que a gente tem o eixo x aqui e o eixo y aqui, tá? X valendo 1, y valendo 1, tá? Nada muito de outro mundo. O que explica qual é a função que vai me retornar esse ponto? É uma função linear, correto? Então a gente tem y é igual a x nesse primeiro momento. Só que nós temos a seguinte inferência aqui, tá? Aqui, para x igual a 1/3, qual vai ser o meu y? Caso você não saiba que isso aqui está numa igualdade, né? Como que você faz para determinar o seu y? Você vai gerar uma hipótese, determinada por h. Esse h ele vai girar em torno do x. Só que tem um coeficiente dessa linha vermelha que vocês estão vendo aqui, que, por exemplo, poderia ser uma reta assim, certo? Este coeficiente aqui, a taxa de crescimento, né, a gente determina por θ. Só que para cálculo linear, para uma álgebra linear, a gente vai usar para cada ponto o seu próprio θ. Não sei se está muito complexo, mas vamos lá. Então, a gente vai multiplicar a nossa variável x por θ, tá? Então, a gente tem essa primeira análise, tá? A hipótese vai girar em cima de θ e do valor de x, do valor de referência, certo? Vamos apagar aqui tudo e vamos dar mais um exemplo. Imagine que você tem essa curva e você queira generalizar de uma maneira que seja abrangente o suficiente para você se preparar para o futuro próximo,
né? Para você saber como é que vai se comportar essa curva em relação a essa reta depois dos 3 milhões de casos, por exemplo. Quantas pessoas podem estar mortas no total quando São Paulo atingir 3 milhões de casos desde o início da pandemia? Nós não sabemos. Então, vamos pensar nesse ponto aqui agora, tá? Esse ponto são casos confirmados. Casos confirmados. E aqui são as mortes, no eixo X e no eixo Y. Para cada valor vai existir um ponto correspondente. Então a gente vai determinar uma função já. Uma função em relação ao ponto do eixo X, que são os nossos casos confirmados, é igual a θ, certo? Vezes as informações de x. Sendo isso aqui uma lista de pontos, né? A gente vai trabalhar isso de uma maneira vetorizada e por matrizes. Então, essa denotação aqui, ela acaba sendo matematicamente escrita como uma matriz transposta de θ. Essa é a matriz transposta da curva dessa reta em relação a todos os valores relacionados de x, tá? Bom, essa aqui é o começo da matemática. O que você tem que saber? Que a gente vai calcular essa distância, que é o ponto de previsão e o ponto original do banco de dados, para a gente calcular aqui então o erro que a gente está cometendo. Como que esse erro está acontecendo? A gente quer esse erro o menor possível, tá? Isso aqui vai se dar por um cálculo, eu vou dar aqui por denotação, que é o seguinte: a gente tem que pegar o número total de exemplos, que são todos os pontos, que a gente não sabe qual que é agora, e a gente tem que pegar os bancos de dados trabalhados. Então, para a gente fazer a função de custo J, que varia em cima do parâmetro θ, para cada valor de θ você tem um valor de função de custo, que é o que vai calcular esse erro. Nós temos 1 sobre 2m vezes a somatória de m, sendo m iterando a 1, perdão, o izinho a 1, que seja a hipótese de x, que é o cálculo daquela função inicial, menos os valores de y, que são os valores que eu quero prever daqui para frente. E tudo isso ao quadrado. Essa é a denotação inicial. Depois, se faz o gradiente de tomada de decisão, que é o quê? Encontrar o valor mínimo da função de custo em relação aos valores ótimos dos parâmetros θ. Tá um pouco complicado, eu sei, mas a gente já vai. Que se dá por 1 sobre m na somatória de m inteirando por 1 a cada um elemento, menos
alfa, que é a taxa de aprendizado da máquina. E aí depois a gente tem a função derivativa parcial dessa parada aqui, que é função derivativa de função θ de custo sobre a função derivativa, enfim. Vamos pôr a mão na massa. A matemática, ela é embaçada e imperdoável. Pulando essa parte chata. Ah, meu filho. Não! Fechei o que eu não queria. Mas enfim, pulando essa parte chata, deixa eu só abrir aqui o nosso querido Octave. Vamos lá. Aqui. Agora a gente vai para uma outra linguagem. A gente estava na linguagem Python, quando eu mostrei aquela janela inicial. Agora a gente vai para a linguagem Octave. GNU Octave. Um sintetizador, ó. Uma linguagem que roda também com o MATLAB. Vamos abrir aqui os nossos papéis. Então, opa, meu computador está um pouco lento. Vamos abrir aqui também o MATLAB. Bom, já estou gravando há 27 minutos. Rapaz, esse vídeo vai ficar grande. A gente já está no finalzinho, prometo, pessoal. Beleza, carregou todos os meus dados. Ok. Bom, a matemática é essa aqui, tá? Então, para nossa hipótese, para a gente prever um possível valor de y, a gente tem que antes fazer as funções de custo, os gradientes e tudo mais para cada iteração de θ. Só que eu vou fazer com uma equação normalizada, né? A gente já encontra os mínimos rapidamente. É um tipo de truque da álgebra linear que nos permite ter uma análise um pouco já diferenciada instantaneamente, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vou abrir o meu workspace, área de trabalho, dados, ok, aberto. Vou pegar os scripts que eu já deixei os prontos. Esse dado aqui, São Paulo Array, SP Array, ele é criado com essa ativação de código. E ele me retorna um arquivo pronto para eu mexer de uma forma de matrizes, né? Como eu havia dito anteriormente. Ó, se você pega e olha esse dado, ele está assim. Vamos jogar aqui para dentro. Eu quero movê-lo. Eu quero movê-lo ali para dentro também. Move, replace. Aí, meus dados estão atualizados. Vamos lá. Bom, então eu já deixei alguns scripts prontos para a gente ir de uma forma mais rápida, mais ágil para o nosso problema. Então, o primeiro script que eu fiz foi o take data. Eu vou abrindo eles para vocês verem, tá? Beleza. Então, o que eu tenho
nesse meu, nesses meus dados iniciais aqui, né? Eu projetei aquele dado, que tinha aquelas duas colunas, né? Casos confirmados e mortes. E eu separei no x e no y a primeira coluna como os casos confirmados para o eixo x e para o eixo y, porque eu quero prever as mortes, tá? Então, se a gente pega e olha aqui esses dados, desde o dia primeiro da pandemia até muitos, muitos graves casos depois, tá certo? Beleza. Vamos abrir aqui o Y também. A mesma coisa, casos confirmados e mortes, tá? Então, no estado de São Paulo, a gente já chegou a quantas mortes no total? 66.178 mortes no total. É muita gente. Bom, de qualquer forma, vamos prosseguindo. Bom, deixa eu abrir minha janela de comandos. Eu consegui agora abrir a minha matriz por uma denotação matemática. Eu preciso preencher a primeira coluna com valores de 1 para o meu θ zero, para o meu ponto inicial, para o meu bias, para o meu viés. Uma denotação matemática. Ones, em que vai ser o número total de linhas que tem no meu conjunto de treinamento na primeira coluna, seguido pela minha matriz X. Ok. Então, aqui eu tenho aqui uma matriz 400 por 2. Beleza. Eu vou definir o cálculo do θ para o cálculo de equação normalizada. Vou abrir também aqui o script, em que eu vou pegar a função inversa da multiplicação da função transposta de x pela função de x, multiplicada pela matriz transposta dos dados x vezes o vetor y. O que que isso quer dizer, Gustavo? Eu vou aplicar um conceito em que, bom, foi me passado durante as aulas, o professor não explicou, não adentrou muito, até porque não era o intuito, mas aqui já acaba caindo na área de cientistas de dados, que são especializados em cálculos numéricos, né? A galera que desenvolve os códigos em si, né? Aqui a gente está aplicando, tem conceitos de álgebra linear. Eu estou familiarizado com um cálculo mais básico, mas nada que seja impossível de ser compreendido, né? Não é verdade? A questão é, essa função invertida, ela vai multiplicar a função transposta pelos valores de x vezes a função transposta de x vezes o vetor de y. Isso vai gerar naquela nossa função de hipótese o cálculo automatizado de todas as situações em que a gente tenha o valor mínimo de θ, nos distribuindo de volta os valores ótimos e mínimos em que tenha o menor erro possível. Um outro caminho da gente conseguir esse mesmo valor seria fazendo pelo gradiente de função, pelo custo de função, função de custo, na verdade, e pela gradiente descendente. Mas, como eu tenho um n pequeno, relativamente pequeno, tenho poucas features, né? E como eu tenho um dado até que relativamente fora de dimensionalidade, né? Tem muito mais casos confirmados do que mortes.
eu precisaria fazer uma normalização para depois fazer o cálculo da função de custo. A gente pode testar aqui também, mas geralmente o computador acaba tendo alguns tropeços. Bom, para θ, nós vamos fazer o seguinte: vamos chamar a função normal equation para x e y. Ele já vai nos retornar os valores de θ, que são os valores ótimos, tanto θ1 quanto θ2. Por que o θ1 e o θ2? Porque o θ1 é o viés, a chance de erro, e o θ2 é a multiplicação em cima do valor de x, casos confirmados, para a gente tentar prever o caso de mortes. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte cálculo. A gente vai remontar a nossa hipótese, em que a gente vai colocar o θ0 4206.014.319 vezes, né, multiplicando o x0, que por denotação matemática da álgebra linear é 1, mais θ2 0.028941 vezes os valores de x, certo? Então aqui nós temos o viés, a chance de erro, 4.206 pessoas, e a previsão, 4.206 pessoas. Essa curva ela vai imitar aquela curva da qual nós estávamos extraindo esses dados, né? Somando inicialmente o viés, quando não tinha ninguém morto. Então essa curva ela vai ter um comportamento bem diferente de como que vai acontecer as coisas, tá? Então beleza, então vamos tirar algum insight desse algoritmo. Vamos plotar os dados. Deixa eu só checar. Eu não cheguei a fazer o código, né? Enfim. Vamos fazer na mão. Vamos plotar. Vamos fazer um novo script. Vamos plotar o gráfico da hipótese com o título Previsões de mortes no estado de São Paulo. O eixo X será casos confirmados, né? E o eixo Y será as mortes. Já escrevendo deaths já. Certo? Certo. Script. Calma lá. Esse H aqui é só os valores referentes à segunda coluna. Certo. Vamos salvar. Vamos salvar com a função def predict.m. Vamos chamar a função. O erro de função, um erro de sintaxe. Vamos ver o que a gente calculou errado aqui.
O H tá calculado. É, galera, live coding, o bagulho é louco. Vamos pensar o que que a gente pode calcular. Acho que agora vai, hein, galera. Eu errei o código aqui, ó. Eu precisava de uma vírgula. Bem aqui, ó. Que eu já determinei isso como Death Ratio. Death Ratio não, Death Predict. Vamos lá. Certo. Agora vamos plotar Death Predict. Aí. Bom, vamos colocar aqui X-Label. Casos confirmados. Não. Dias da pandemia. E o I-Label mortes. Aqui. Title. Não sei porque que o script não foi, mas enfim. Previsão de mortes no estado de São Paulo. Show. Beleza. Bom, esse aqui é o nosso gráfico da previsão, da hipótese, tá? De como a gente está separando os nossos dados. Quem conhece um pouco mais vai falar, ah, mas isso aí tá sobretreinado, né? Pô, gente, com a quantidade de dados que a gente tem, é, eu acho que a gente pode assumir esse risco completamente do ponto de vista da análise, né? Porque daqui para frente é só canseira, né? Então, enquanto eu não diminuir esses valores absolutos, em questão de taxa de crescimento, a gente não vai sossegar. Bom, só para a gente fazer um comparativo com os dados que a gente tem sem a previsão. Casos confirmados, mortes. Aqui, esse gráfico aqui. A crescente vem forte. Vem realmente forte. Então, ali a partir do dia 350 da pandemia, a gente já começa a ver fortes tendências de crescimento exponencial, que é a análise linear que a gente fez baseada ali na definição, na premissa da, 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 da PAHO, né? Pan American Health Organization. Vamos tentar ver valores absolutos para a gente tentar ver quantas pessoas podem falecer nos próximos dias. Então vejamos aqui, São Paulo, estado de São Paulo, aqui. Vamos chamar os dados de São Paulo.
Certo. Então no dia 380, 381, na verdade, é, morreram 66.178 pessoas. No dia anterior morreram 65.519. Vamos fazer essa conta rápida. Ô, caralho. Aí. 660 pessoas. Até semana passada estavam morrendo 400 pessoas, né? 460 pessoas. 650 pessoas é muita gente. Essa diferença é, nos diz o seguinte: a gente tem esse último dia do relatório do Boletim do Estado de São Paulo, a gente subtrai sobre o dia anterior, vai nos dar um valor de 659 pessoas morreram de ontem para hoje no estado de São Paulo. Vamos procurar agora um valor próximo a 66 mil pessoas, que foi o dia de hoje, que a gente tem um número de mortes hoje. 66 mil pessoas, 66.416, 66 mil. Ah, um valor relativamente próximo. Vamos ver aqui, 666 mil para 8 dias depois. Vamos ver. 3.236 pessoas mortas em 8 dias. Essa é a previsão do nosso algoritmo. Vamos ver a média móvel de São Paulo. Média de mortes do estado de São Paulo por Covid-19. Vejamos. Média de mortes por Covid-19 chega a 453 no estado. 4 horas. Vejamos isso aqui. O recorde foi na quarta-feira passada. Tá, 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 tá. Ó, os valores batendo da notícia. Cadê a média móvel? Pacientes internados. Média móvel. Novas mortes. 453 pessoas. 453 pessoas. 453 vezes 8. Oh, caralho. Vezes 8. 3.624 pessoas. Então a gente não está muito longe das nossas previsões, não é mesmo? Bom, a gente não sabe como é que a pandemia vai se comportar daqui para frente, se vai continuar crescendo essa média móvel de mortos. A questão é que a gente precisa se cuidar, use máscara, use álcool em gel, lave as mãos. Isso aqui é só uma previsão, mas vamos fazer diferente, vamos mostrar que o computador está errado e vamos nos preparar para o pior, que certamente está por vir. Tá bom? Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Um grande abraço e tchau.